O objetivo deste vídeo é resolver ele utilizando o conceito de função em linguagem C usando o compilador DevC++. Vamos ao enunciado. Faça um algoritmo onde no programa principal será feita a leitura do nome e salário de uma pessoa. Em seguida, faça a chamada de uma função, levando como parâmetros o nome e o salário. Já dentro da função, faça também a leitura de idade e sexo. Feito isso, dentro da função, faça a chamada a uma segunda função, levando como parâmetro o nome e o sexo. Dentro da segunda função, imprima o nome da pessoa e em seguida verifique se o sexo é F ou M. Se for F, imprima feminino, se for M, imprima masculino. Após isso, volte ao programa principal. Bom, vamos fazendo por parte esse exercício para a gente ir apontando aqui as situações. Primeira coisa, a gente sabe que vai existir duas funções, né? Duas funções. Então, vamos lá no algoritmo, vamos fazer aqui o início. Então, primeiro eu vou colocar void func1, né? E abre e fecha chaves. Eu sei que vai ter uma função. E eu sei também que vai ter uma segunda função. Então, eu vou colocar aqui, ó, func2. Ok? Só para a gente ter em mente que aqui é a função 1, aqui é a função 2 e aqui é o programa principal. Bom, vamos lá agora. Vamos voltar no enunciado e vamos ver. No programa principal, faça a leitura do nome e salário de uma pessoa. Vamos lá. Então, vamos ler lá o nome e salário. Então, essas variáveis vão ser char nome de 50, por exemplo, vírgula, vírgula não, ponto e vírgula, e float salário, né? Vamos fazer a leitura disso. Então, entre com o nome, ponto e vírgula, f flush, stdin, para limpar o teclado, o buffer de teclado, e gets, né, nome. Agora vamos fazer a leitura aqui, então, do printf entre com o salário. Scanf, porque é uma variável do tipo float, %f, então, vírgula, comercial, salário. Ok? Então, fiz a leitura. Depois de fazer a leitura, ele pede para que a gente chame a primeira função, func1, levando, então, nome e salário. Tranquilo? Então, vou ter que ir lá no cabeçalho da função e dizer que eu vou receber esses dois valores. Então, eu coloco aqui, ó, nome, novamente, declaro aqui char nome de 50 e float salário. Agora, posso deixar o mesmo nome? Posso. Posso colocar outro nome? Posso também. Então, eu vou colocar nome 2 e salário 2 aqui para a gente distinguir bem onde a gente está, né? Bom, o que a gente tem que fazer aqui dentro da função? Vamos voltar lá no enunciado? Ó, levando como parâmetro o nome e salário. Dentro da função, faça também a leitura da idade e sexo da pessoa. Opa, então vamos vir aqui. Então, nós vamos ter aqui int, né? Int idade, né? Int idade e char sexo. Ok? Tá, então agora vamos fazer a leitura desses dois novos valores aí. Entre com a idade e scanf %i, porque é a variável do tipo integer, inteiro, na verdade, e comercial idade. Beleza, então agora eu vou ler o sexo. Então, print entre com o sexo. Espaço, ponto e vírgula. Então, aqui variável do tipo char, novamente fflush, para limpar o buffer, stdin, ponto e vírgula, e sexo recebe get, ponto e vírgula. Então, fiz a leitura das duas variáveis, sexo e idade e sexo. O que ela vai fazer agora? Vamos lá, vamos ver.
Feito isso, dentro da função, faça a chamada a uma segunda função, levando como parâmetros o nome e o sexo. Opa! Então agora eu vou ter que chamar aqui, ó, func2, levando o nome. Qual que é o nome que eu tenho aqui dentro da função? Nome2. Então eu tenho que passar aqui, ó, nome2, vírgula. E o nome e sexo, beleza. Então o sexo é sexo mesmo aqui, ó. Chamei a função 2, beleza. Então agora eu vou lá para dentro da função 2. Estou aqui dentro da função 2, então tem que dizer que eu estou recebendo esses dois parâmetros. Novamente, eu vou vir aqui, vou chamar esse cara aqui de nome3, para ficar bem claro que nós estamos trabalhando com variáveis diferentes. Então, nome3 de 50 também e char sexo. Simplesmente, sexo 2, porque nós já temos o sexo 1 lá na função 1. Beleza, e aqui dentro, o que ele diz para fazer? Vamos lá. Dentro da segunda função, imprima o nome da pessoa, e verifique se o sexo é feminino ou masculino e imprima o texto feminino ou masculino. Opa, legal. Então, primeira coisa, print f, né? Nome, %s, e qual é o nome que eu vou imprimir aqui? É o nome 3, né? O nome que eu recebi como parâmetro aqui. Eu só conheço ele, vamos dizer assim. Tá? E o sexo. O sexo tem que verificar se é feminino ou masculino para imprimir, então, no lugar de... Então, vou fazer if sexo igual a M de masculino. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir printf. Uma mensagem pessoa do sexo masculino, né? Só para... Tá. Aí aqui eu posso testar também, ó. Aqui eu posso testar o seguinte, ó. Posso fazer mais um teste aqui. Opa, peraí que eu posso fazer assim, ó. Se, né? Aí fazer o teste para M minúsculo, né? Ou M maiúsculo. Tranquilo? Aí fecho o parênteses aqui maior. Aí eu testo masculino. Agora aqui, um else, né? Ou seja, se não for feminino, vamos dizer que é. Se não for masculino, é feminino. Vamos imprimir aqui, então, feminino. Vamos colocar um /n aqui. Tá? Um /n aqui, só para ele imprimir bonitinho. Tá? Então, aqui é o final da função. Beleza. Opa. Então, vejam, pessoal. As funções, né, vamos dizer assim, estão antes do meu programa principal aqui, ó. Tá? Então, aqui está o meu programa principal e aqui estão as minhas funções. Bom, as duas funções é void aqui porque não está retornando valor, né? Ele não pede para retornar valor lá no nosso enunciado. Beleza. Os conceitos aqui, os conceitos principais aqui são o seguinte. Primeiro, passagem de parâmetros de vários tipos, a questão de variáveis locais e globais, né? Então, as variáveis que estão sempre dentro da função são variáveis local, né? Então, essas variáveis são local. Os parâmetros aqui também são variáveis local, né? Então, e essas aqui são variáveis globais. Global, então, vamos colocar assim. Tá, então, vamos lá. Vou compilar esse exercício e ele vai dar um erro, quer ver? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. O erro aqui, ó, está dizendo assim, ó. Função void, função func2, ele não conhece essa função. Veja só, ele veio compilando, ó, ele começa a compilar dessa linha aqui, ó. Ele compila essa linha, depois essa, depois essa, depois essa, tal. Ele chegou aqui e falou assim, quem que é func2? Ele está pensando que é uma variável, porque ele não conhece a função. Então, aqui tem duas formas de nós tratarmos isso. Como nós estamos trabalhando com as funções aqui do lado de cima do programa principal, né? Antes do programa principal, então, se eu tenho uma função, por exemplo, ó, a func1 chama a func2, então, a func2, tá, tem que estar o quê? Antes da função 1. Porque daí ele vem compilando, ó, eu vou mudar de lugar aqui, ó.
Ele vem compilando, ele compila a função 2, então ele sabe que existe já uma função 2. Quando ele chega para compilar aqui a função 1, que ele chegar nessa linha aqui, ó, ele já sabe que existe uma função chamada func2, então ele não vai dar mais aquele erro dizendo que não existe essa função ou essa variável. Tranquilo? Então, esse é um ponto que nós temos que mudar aqui. Depois eu vou ensinar uma segunda forma. Vamos compilar aqui. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o else está escrito errado aqui, ó. Else, né? Vamos lá, compilamos. Só um minutinho. Tá, sexo. Não, tá certo. A variável, tá vendo? A variável sexo, ela não é uma variável dentro da função aqui, ó. Qual que é a variável? Sexo 2. Então, eu tenho que trabalhar aqui, ó, com sexo 2. Né? Viu como é que aparecem os errozinhos aqui? A gente, né? Bom, enfim, vamos compilar. Opa, compilou. Então, vamos lá, vamos ver se vai funcionar esse exercício. Entre com o nome, né? Elisandro. Entre com o salário. R$1.000, ponto, né? 99. Tá? Entre com a idade. Entre com o sexo. Então, tá lá. Imprimiu o nome. Elisandro, pessoa do sexo masculino. Funcionou. Faltou aqui um /n no nome lá. Na impressão do nome, né? Aqui, ó. /n. Mas funcionou. Bom, novamente, vamos executar. Entre com o nome, José, salário, 7.000, entre com a idade, 88 anos, entre com o sexo masculino. Olha lá, José, pessoa do sexo masculino. Beleza? Vamos ver se vai dar certo com o outro, vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá, agora eu vou entrar com Maria, salário, 10.000, idade 44, sexo feminino. Olha lá, Maria, pessoa do sexo feminino. Tranquilo? Então tá. Então essa é a primeira forma de fazer, ou seja, como dentro da função 1 eu tenho a chamada da função 2, a função 2 tem que estar antes da função 1, vamos dizer assim. Agora, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso pegar essas duas funções aqui, ó. E jogar aqui para baixo do programa principal, ó. E colocar elas na ordem original que nós tínhamos colocado lá, ó. Função 1 aqui em cima, tá? Então, olha só. Aqui, ó, termina o programa principal aqui, ó. Término do programa principal, vamos colocar assim. Tá? E aqui, então, ó, função 1 e função 2. Aí, como eu fiz as funções para o lado de baixo do programa principal, eu tenho que colocar aqui o que nós chamamos de, vamos dizer assim, o cabeçalho da função. O cabeçalho, só o cabeçalho, ó. Então, eu tiro todo o código-fonte, né? E deixo aqui só o que nós chamamos de, não é cabeçalho, desculpa, é protótipo da função. E aí eu posso deixar em qualquer ordem aqui. Se eu colocar, ó, a função 1 para cima, eu só estou dizendo aqui assim, ó, compilador, existe uma função chamada func1, que quando eu chamar ela, eu recebo esses parâmetros. Existe também uma função chamada func2, que quando eu chamar ela, ele tem esses parâmetros. Mas aqui, ele só está fazendo essa leitura, tá? E não retorna nada, ó. Então, aqui não precisa daquela ordem que nós fizemos lá, de colocar a função 2 antes da função 1. Nem aqui e nem aqui embaixo. Tranquilo? E aí, a hora que eu compilo isso aqui, ó, usando os protótipos aqui, ele também vai funcionar, ó. Perfeito, ó. Ana, salário, idade e sexo. Olha lá. Ana, do sexo feminino. Funcionou da mesma forma. Então, isso aqui são os protótipos. Protótipos de função. E aí, colocando os protótipos aqui, ou seja, só o cabeçalho da função, ó, veja, só aquela primeira linha da função, ó, só isso aqui, ó, seguido de ponto e vírgula, né?
para a gente saber, para o compilador saber que existe função chamada tal e tal, que recebe esses parâmetros, retorna tal coisa. Nesse caso não retorna nada. Ok? Então, essa é a outra forma da gente fazer os exercícios utilizando as funções aqui, trabalhar com os protótipos. Na parte de cima, o programa principal, que é a nossa função main, e depois, para baixo dela, as funções. Né? Qual que é a vantagem de usar os protótipos? Eu não preciso me preocupar com aquela questão da ordem que eu vou colocar as minhas funções, porque uma chama a outra, etc. e tal. Né? Então, esses eram os conceitos que eu queria passar para vocês. Até o próximo vídeo.